trabalhadores sem terra, e aí, falando lá para os presentes, né, ele falou uma coisa muito bacana, enquanto os adversários dele estão aí, ele não falou isso, né? Eu que estou falando. Enquanto os adversários dele estão aí destilando ódio, estão aí babando, né? Querendo tudo, né? Torcendo para ele se dar mal, torcendo para ele adoecer, para tudo. O que ele falou lá? Ele falou sobre amor. Ele falou sobre as trocas de cartas de amor que ele fazia com a então namorada dele, né, a Janja, e foram, acho que, mais de 500 cartas em 580 dias que ele esteve preso. E ele contando uma boa lá que ele mandava uma carta de manhã por um portador e tal, e uma pessoa de tarde ia lá e levava a resposta da carta da Janja. E quando ele não recebia essa resposta, ele quase que surtava, né? Então é incrível assim, a resiliência dele, né? Porque claro que ele sabe, né, disso tudo, e muito melhor, e com muito mais detalhes, e enfim, e talvez até coisas impublicáveis, né, que ele enfrenta e não coloca na roda, claro, faz parte, né? Então é isso que você colocou muito bem, Pedro. É pressão de tudo quanto é lado, o tempo todo, e esse é, né, o fascismo brasileiro, né? Esse é o fascismo brasileiro. Olha, aqui está agora, né? Eu estou na Grande BH, Lagoa Santa. Aqui a temperatura está aqui em casa, estou olhando para a marcação, está 19 graus. 19 graus. Nossa, mas olha, gente, ela é uma nortista, né, quase uma seringueira, uma figura que foi alfabetizada já adulta, uma figura que comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, como se diz, né, uma parceira importante do Chico Mendes naquela luta contra a devastação, né, da nossa floresta, em defesa do meio ambiente. Então ela tem casco duro também, apesar de fisicamente ela ser uma pessoa frágil, né, não é nada que ela não dê conta de superar. Agora, é claro que não precisava ser assim, né, gente? Não precisava. Mas é essa extrema-direita, né? Mas isso tudo, eu acho, viu, Pedro, a vantagem, se é que a gente pode falar em alguma vantagem nessas baixarias todas, é que a população brasileira, ou parte dela, parte, né, que está sintonizada, então, está vendo o que é extrema-direita. E tem oportunidade de ouro nas eleições do ano que vem de rifar esse povo. Esses senadores não podem voltar, como os senadores de Minas também não, duas coisas horrorosas, como deputados de extrema-direita aqui também não. E pior ainda, né? Já que eu estou falando de Minas Gerais, eu sou mineira, esse Zema, governador de Minas, nós vamos conversar isso com o deputado Patrus Ananias, ele está vendendo o estado todo. Teria mais de 300 imóveis em funcionamento, entre escolas, hospitais, teatro, a própria sede do governo de Minas, ele quer rifar, ou federalizar ou privatizar, sabe? E esse cidadão foi reeleito. Sabe, a população mineira tem que pôr a mão na consciência. E pior ainda, o prefeito. Pois é igual, né? E o prefeito de Belo Horizonte, gente, o Álvaro Damião, aquele que ficou no lugar do Fuad Numan, que não assumiu, não é? Fez a campanha já doente, enfim, não, assumiu, mas não assumiu, o vice é que assumiu, né? E esse vice, né? Esse cidadão, Álvaro Damião, do União Brasil, acaba de, numa entrevista, dizer que vai a Israel. Você está sentado, Pedro? Vai a Israel, no meio do genocídio, numa visita técnica, para conhecer sistemas de segurança de Israel e trazer para Belo Horizonte para garantir a segurança da população de Belo Horizonte. Ora,
sabe? Eu não sei nem o que falar numa situação dessas. E o cara falou isso numa boa, assim, tranquilo. Eu fico pensando assim: será que não lhe ocorreu que são esses sistemas que estão matando, que estão provocando esse genocídio que Israel está fazendo na faixa de Gaza? 65 mil mortos, grande parte mulheres, crianças. Aliás, a semana passada teve aqui conosco o Ali de Rabah, né, da Federação Árabe Palestina, e vocês lembram, né, do que ele falou. Pois é, esse prefeito de Belo Horizonte, que caiu de paraquedas, porque, né, ele era vice, vai lá conhecer os sistemas de segurança. Olha, sabe, o que a gente fala numa situação dessa, Pedro? Não tem. Pois é, pois é. Aliás, sobre isso, antes da gente chamar o Patrus, eu não sei se você teve a oportunidade de pegar um card do Chico Buarque, defendendo. Eu acho que seria legal, não sei se todo mundo viu. Aham. É, exatamente. Não, mas enquanto você vai achando ele aí, eu vou contando para o pessoal. Já achou? É o seguinte, gente, o Chico Buarque, né, nosso artista maior, né, ele e mais uma série de intelectuais, artistas, isso, esse mesmo, né? O Chico Buarque, então, ele junto com personalidades da maior importância, eu estou pensando aqui, que assinou esse abaixo-assinado, o Emir Sader, a Manuela Dávila, o Milton Artum, o Paulo Sérgio Pinheiro, o Gregório do Vivier, o Boulos, a Luísa Erundina, a CUT, a própria FEPAL, né, do Ali de Rabah, a Associação dos Juízes pela Democracia, a Carol Proner, eles assinaram esse documento pedindo o rompimento imediato das relações diplomáticas do Brasil com Israel. O presidente Lula tem dado declarações importantes, duras, mas é preciso sair da retórica e ir para a prática. Né? O Brasil não pode vender mais nada para Israel, não deve comprar mais nada de Israel. Esse é um Estado genocida. Enquanto ele tiver essa posição, não dá para conviver com ele. Aliás, a maré está mudando. O genocídio, que era escondido, né, Pedro, agora está explicitado. Os jornais internacionais, as TVs já falam explicitamente de genocídio, até a Globo já está liberando uns e outros, os seus comentaristas, para falar em genocídio, o termo que era proibido lá. Quer dizer, a maré está mudando.